noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos nessa noite ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Meu nome é Maria Vitória Breves e hoje nós vamos conversar aqui no encontro com o Evangelho de Jesus um pouco sobre o Evangelho do nosso irmão. Vamos iniciar com a prece, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo ao nosso Pai amado, a Jesus, aos amigos espirituais que cuidam da nossa casa, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Ubirajara, Rafael, e aos nossos mentores, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite de domingo, estudando um pouco mais, procurando o conhecimento da alma, entendendo um pouco mais sobre a nossa vida verdadeira, e que nós possamos, nesse momento de reflexão e de paz e conexão, absorver o máximo possível dos ensinamentos e colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Que assim seja, graças a Deus. Então, iniciando, hoje nós vamos falar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. A nós coube o subtítulo Salvação dos Ricos, o item 2. É uma passagem que está nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Eu vou ler a passagem pra gente e aí depois a gente conversa um pouco sobre. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. E diz-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tem e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que nós podemos pensar sobre essa passagem? Jesus não quis dizer aqui que, quando ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha, que a riqueza é um instrumento de perdição, onde é inevitável que as pessoas que possuem a riqueza não entrem no reino dos céus. Ele diz que é muito difícil. Mas por quê? Porque normalmente é uma prova muito complicada de se passar na vida, apesar do apelo que se tem e do pensamento que nós possuímos de que a riqueza é algo muito interessante. Na visão espiritual, ela é uma prova muito difícil, pelos desafios que ela traz, pela sedução que ela provoca e pelo valor que nós damos aos bens materiais. O grande perigo da prova da riqueza é exatamente o apego aos nossos bens terrenos, que nós não carregamos por outro lado quando nos vamos. E quando a gente fala dessa passagem do Evangelho, existe a continuação dessa conversa desse jovem com Jesus, que está no livro As Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues e de Valdo Franco. É o item 5, a quinta passagem. E nessa passagem do mancebo rico, o jovem rico, mostra que após uma semana desse acontecimento, onde ele não seguiu Jesus, pois não conseguiu se abster de tudo que ele possuía, de bens materiais, ele estava em um evento com outras pessoas e acabou vindo a falecer.
E ele foi recebido por Jesus no momento em que ele estava sendo socorrido e estavam carregando até o auxílio. Ele viu Jesus e Jesus o chamou e falou: segue-me. E nesse momento ele foi com Jesus. Porque naquele momento ele já não possuía mais nenhum bem material. Tudo aquilo que ele não abriu mão na semana anterior ficou para trás. Isso não quer dizer que foi errado ele não ter seguido. Na verdade, mostrou que ele poderia sim estar seguindo todos os mandamentos e ser um jovem honrado e evoluído e respeitoso. Só que ele ainda não possuía a abnegação dos bens materiais. Isso foi uma prova para ele nesse momento da conversa com Jesus, e ele não conseguiu abnegar de tudo que ele possuía. Os bens materiais, eles são muito importantes para nós porque são uma ferramenta de auxílio à nossa vida terrena. Nós precisamos deles para sobreviver. Alguns de nós possuímos mais, outros menos, e não é errado que nós os tenhamos. O complicado é, não só na prova da riqueza, mas em todas elas, e principalmente na da riqueza por possuir mais, é darmos muito valor ao que nós temos. Isso acontece. Nós acabamos dando valor a bens materiais, a posses, que não se vão conosco quando nós desencarnarmos. Muito atual também são as redes sociais, onde muitas coisas são mostradas, muitas vidas são criadas ali e nem sempre são exatamente aquilo que é mostrado pelas pessoas, e que trazem cada vez mais o apelo e a sedução de possuir algo, de possuir dinheiro para realizar certas atividades, e acabamos esquecendo o valor das reais coisas, que são as coisas que o dinheiro não compra. São exatamente o que nós conseguimos levar embora daqui. Os nossos sentimentos, as nossas relações verdadeiras, aquilo que nós cultivamos de bom dentro de nós, o conhecimento, os ensinamentos que nós conseguimos absorver através de outras pessoas, através do estudo, através da religião. E quando Jesus nos traz essa reflexão, ele não quer dizer que nós temos que abrir mão de tudo que nós temos e nos dedicarmos só a seguir os ensinamentos dele. Não é isso. Nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos viver na Terra, que é o momento em que nós estamos aqui. E devemos nos dedicar, sim, a fazer o bem, a fazer a caridade, da forma que nós conseguimos ainda, não perfeitamente. Mas nós podemos utilizar esses bens a favor do próximo e a favor da nossa evolução. Então, se eu tenho um carro, quer dizer que então eu tenho que vender o carro e me dedicar à religião, a Jesus. Não, eu posso usar o meu carro no bem. Eu posso, por exemplo, usar o carro para ir às reuniões públicas, eu posso ir nas caravanas do final do ano, no Natal, nas caravanas de Francisco, no Café com Fé, posso oferecer o meu carro para ser o transporte e eu posso dar carona para as pessoas que moram perto de mim, eu posso usá-lo para levar doações para outras pessoas. Então, nós podemos unir as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Se eu tenho grandes quantias de dinheiro, eu não preciso abrir mão de toda ela. Eu posso usar parte desse dinheiro para fazer o bem para o outro. E eu posso sim aproveitar coisas que o dinheiro me traz. Eu posso fazer viagens e comer em restaurantes e fazer coisas que me trazem prazer. Eu só não posso me entregar apenas a isso. Porque eu posso aproveitar a oportunidade que eu estou tendo na minha vida de usar isso a meu favor também na evolução, até porque é uma prova e nós estamos aqui momentaneamente, né? Teresa nos traz no livro Caminho da Perfeição, no capítulo 6, ela nos fala do amor perfeito, e que junta com a passagem do evangelho que nós estamos conversando. Ela nos fala no item 1
sobre esse amor perfeito, que ela diz ser puramente espiritual. Fala também que não tem certeza sobre como explicá-lo, porque é algo que nós não conseguimos entender ainda tão bem assim, e que poucos o têm. Ela nos diz que parece-me que não é preciso falar muito dele, esse amor puramente espiritual, porque poucos o têm. E aquele a quem o Senhor tiver dado essa graça deve louvá-lo muito, pois deve ter muita perfeição. Mas não vou deixar de falar dele. Talvez haja algum proveito em pôr diante dos olhos a virtude, pois isso pode levar a afeiçoar-se a ela quem desejá-la e pretender obtê-la. Ela nos traz essa reflexão, né? Quando ela nos diz que o Senhor deve ter dado essa graça, pois a pessoa deve ter muita perfeição, ela fala que o Senhor ter dado é nós conseguirmos finalmente enxergar, né? Deus nos cria com a oportunidade de amar e com essa capacidade desde sempre. E não somos perfeitos, mas que nós podemos já ter despertado para essa necessidade de amar. Um amor sem interesse, um amor por amar. Um amor que não é pela inteligência de alguém, porque isso é admiração. Um amor que não é pelo que a pessoa possui, porque isso é interesse. É um amor pelo que a pessoa é, independente dela ser da forma que eu concordo ou não, da forma que me agrada ou não. E ela fala muito disso no item 9 também, onde ela nos diz: uma alma em quem o Senhor já infundiu a verdadeira sabedoria não estima o amor que só dura em vida mais do que ele merece, nem deseja amizades nele baseadas. Para quem gosta de gozar das coisas do mundo, deleites, honras e riquezas, esse amor valerá alguma coisa, se a pessoa for rica ou tiver como oferecer passatempo e recreação. Para quem já aborrece tudo isso, pouco ou nada valerá. Quando amam alguém, as almas perfeitas têm um ardente desejo de que ele seja digno do amor de Deus, porque, como eu disse, sabem que só assim podem continuar a amá-lo. É uma amizade que lhes custa muito. Eles não deixam de fazer tudo o que puderem para dar-lhe proveito, e perderiam 1000 vidas para que ele tivesse um pequeno bem. O amor precioso que imita o capitão do amor, Jesus, nosso bem. Essas palavras de Teresa complementam bem o nosso estudo, né? Nos mostrando realmente que para pessoas que ainda se ligam apenas nessas coisas materiais, nos prazeres mundanos, nas riquezas, esse amor que ainda tem interesse, ainda tem um ganho secundário por trás, sim, alimentam. Mas que para aqueles a quem isso já não fala tanto ao coração, já não seduz completamente, a amizade e o amor que significam é aquele despreocupado, sem pretensões de ganhos alguns, mas pelo prazer de amar alguém e por dividir a caminhada terrena que nós temos. E que quando essas pessoas amam, essas almas que ela diz perfeitas, que são essas pessoas já mais com uma maior consciência, que nós estamos chegando a uma maior sensibilidade de perceber e de seguir os ensinamentos de Jesus, esses espíritos já desejam a evolução do próximo, então se desdobram para fazer com que o outro também enxergue esse momento, enxergue como é bom já entender coisas que antes nós não entendíamos. Que nós possamos ficar, né, com desejo de sentir esse amor precioso, né, esse amor fraternal e espiritual, puramente espiritual, como Teresa nos diz, que imita o capitão do amor, Jesus, como ela nos fala. Que nós possamos ficar em paz nesse início de semana, muita paz nos nossos corações, e vamos agradecer. Agradeço também pela companhia, pela atenção, e vamos agradecer aos nossos amigos, ao nosso Pai,
que nos acompanha a todo momento, a Jesus, nosso irmão amado, e aos nossos amigos espirituais que nos fazem companhia no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nossa querida irmã Teresa d'Ávila, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis. Agradecemos por tudo que pudemos conversar nesse momento, pelo que fomos capazes de absorver, pela semana que se inicia e por podermos fazer parte de um grupo de amor. Que nós possamos, na próxima semana, nos encontrarmos aqui para mais um estudo e que nesse momento nós possamos dar por encerrado o encontro com o Evangelho de Jesus do domingo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima semana aqui no YouTube. Olá, amigos! Junho chegou e com ele a festa junina, o Arraiado Teresa d'Ávila, 30 de junho, a partir de 13 horas. Vamos ter muitas atrações, entre elas o Boi do Maranhão. Vai ser uma dança muito bonita, com muito carinho, fantasias belíssimas, sem contar os quitutes, né? Cheguem cedo, almocem conosco, dancem no final aquela quadrilha muito bem ensaiada que a gente adora, tá bom? Até lá, se Deus quiser, hein?